Vou pedir a Natália, então, para comentar para a gente como que foi essa reunião e quais são as implicações dessa postura do ministro com relação aos problemas do INEP, com relação ao Enem e com relação a esse projeto, que, na verdade, é um projeto de desmonte da educação pública brasileira. Foi lamentável, né? Na verdade, como era de se esperar. O ministro compareceu à Comissão de Educação para se esquivar de responder todas as perguntas que nós fizemos. Então, ele não elucidou, apesar de ter sido perguntado inúmeras vezes, afinal, o que aconteceu com o veto às questões que, né, foi denunciado por servidores. Não respondeu em que circunstâncias se deu uma visita da Polícia Federal à instituição, né, ao ambiente em que deveria, né, um ambiente seguro, que deveria ser assim, pelo menos, em que as provas estavam sendo elaboradas. Então, tudo isso deixa muito nítido, né, como houve um processo de interferência, né, de intervenção autoritária na elaboração dessa prova, e isso, na verdade, é mais um dos sintomas de tudo que a gente está passando em relação ao tema da educação nesse governo. O desmonte é de todos os lados, é um ataque que não é só através de cortes orçamentários, mas em como eles tentam legitimar as instituições como as universidades, como os institutos federais, cotidianamente, né, buscam atacar essas instituições para deslegitimá-las perante a população, e o que se está fazendo com o Enem é mais uma prova disso, né? A gente vai ter o Enem mais desigual da história, o mais excludente, com o menor número de inscrições, com a queda altíssima no número de pessoas negras inscritas, de estudantes de escolas públicas inscritos, e isso vai se refletir na educação depois. A gente não está falando só de uma prova, a gente está falando do instrumento de acesso às principais universidades do país. Então, o Enem, que sempre foi, desde que passou a servir como um exame para seleção, sempre foi um instrumento que ajudou no processo de democratização do acesso à universidade. Agora eles tentam fazer do Enem esse instrumento de exclusão, né, de aprofundar a desigualdade. A gente precisa combater isso veementemente. Não tem ilusão, não é um problema pontual, não é uma questão dessa prova, é uma questão de projeto político. Não é uma questão de desorganização administrativa, é uma questão de projeto político. Eu repito muito isso porque tem gente que diz, incompetência, não estão nem conseguindo organizar uma prova. Não é só incompetência. Apesar da grande incompetência desse governo, isso está a serviço de um projeto. E o projeto de desmonte da educação pública é isso, né? Destruir o Enem, atacar o Enem, a principal forma de acesso às universidades públicas, faz parte disso também. Então, quero dizer que vocês que contem com a gente, da bancada de oposição, né? A gente tem buscado fazer essa atuação na comissão. Inclusive, hoje tiramos de encaminhamento uma comissão para acompanhar especificamente o Enem, né, a aplicação da prova, como é que vão se dar esses passos próximos, mas principalmente contem com a gente para pôr fim nesse projeto assassino, nesse projeto de morte que representa o governo Bolsonaro. Nosso povo brasileiro não merece passar pelo que está passando, nossos estudantes, nossos professores absolutamente não podem ficar submetidos a um projeto como esse, mas esse projeto vai ter fim e a gente vai voltar a ter uma política educacional com dignidade. Natália, aproveitando, né, essa questão do Enem e nesse gancho e na fala do ministro hoje, ele citou por algumas vezes a questão, né, da pandemia, o professor não está trabalhando, né, e especialmente nós, né, os servidores federais, estarem com o salário em dia mesmo sem dar aulas, né. Então, queria que você comentasse um pouquinho disso, para além, né, desse impacto do Enem, junto também com a questão orçamentária das universidades, porque a gente vai viver duas pontas, uma entrada ruim, com o exame mal programado, baixa procura, né, a questão da evasão também e do corte de recursos. Uhum. Então, a gente está sem recurso para voltar às atividades presenciais. Então, são as duas pontas sendo atacadas aí, né, dentro desse projeto. É importante, inclusive, que todo mundo saiba que essa mentira que o ministro descaradamente proferiu hoje na reunião, de que os professores pararam de dar aula, que não trabalharam, isso é cotidianamente repetido aqui por toda a base do governo, pela base bolsonarista. Todo mundo sabe o quanto os professores trabalharam até mais, passaram a ficar disponíveis 24 horas através de aplicativo, tiveram que lidar com novas tecnologias, com, aliás, uma realidade duríssima de estudantes que não tinham acesso a equipamentos mais básicos para poder acompanhar as aulas. Então, foi um momento muito desafiador e de muito trabalho dos professores. Hoje até comentamos lá na comissão que o ministro não tire por parâmetro o presidente dele, que é quem não gosta de trabalhar, porque os professores trabalharam muito. Então, esse ataque se faz com essa mesma perspectiva, tentar sempre deslegitimar esses profissionais, esses servidores perante a sociedade. É uma mentira absurda isso que vem sendo falado aqui
pelo setor que defende o governo. E aí, por outro lado, vem a questão dos cortes, né? Se na pandemia não tivesse ocorrido a suspensão das aulas presenciais, os orçamentos atuais já não teriam dado, né? Já não teriam dado conta do funcionamento regular. E a gente não sabe como vai ser ano que vem, essa é a realidade. A gente tem dialogado com reitores, com entidades estudantis, de professores, e o orçamento que está posto, ele realmente não é suficiente para que as universidades terminem o ano. Então, essa é outra luta que a gente vai precisar muito do apoio de vocês, né? Que é essa luta para, nesse final de ano, no debate orçamentário, a gente não permitir mais cortes, lembrando sempre que faz parte do projeto de Bolsonaro, porque no último ano, além dos cortes orçamentários, teve a não execução, ou seja, além de ter sido cortado, eles deixaram de utilizar cerca de 1 bilhão que estava disponível, né? Então, não é falta de dinheiro em absoluto o problema, né? O problema é realmente uma tentativa de precarizar esses serviços, de sucatear esses serviços e dar sempre prioridade para entidades privadas, que é isso que esse governo faz em todas as áreas, né? Então, esse vai ser o nosso grande desafio, de tentar recompor o que está sendo tirado através desses cortes. Isso vai ser fundamental para a gente, no ano que vem, receber esses estudantes depois desse tempo tão duro da pandemia, né? Desse momento que aumentou o fosso de desigualdade que existe no nosso país, e que isso vai precisar ser enfrentado não só com muito trabalho, mas com orçamento e com investimento também. É isso aí, deputada federal Obrigada Natália pela oportunidade, Bonavides, tamo do junto. PT do Rio Grande do Norte, nossa Muito companheira obrigada. Joana, Daniel Neri, Sinasef FMG e a do FOP. Na luta.